Nesse vídeo, vamos estudar o GeoGebra, o comando sequência. Então vamos para a sintaxe do comando. Quando você digitar sequência no campo de entrada do GeoGebra, vai aparecer uma lista com 3 opções. Sequência somente com o atributo valor inicial, sequência com o parâmetro expressão, variável, valor inicial e valor final, e por último, sequência acrescentando a penúltima sintaxe, o incremento. Vamos ver como é que fica cada um dessas opções com valores numéricos. Então, primeiramente, sequência com valor inicial. Como seria a saída disso? Então, por exemplo, se digitarmos sequência e entre os colchetes o valor 10, o GeoGebra vai retornar uma lista ou um conjunto de valores de 1 até 10. Se por acaso colocássemos aqui no parâmetro o valor 20, ele retornaria uma lista com valores de 1 a 20. Vejamos o segundo caso, que é o caso em sequência. A sintaxe tem sequência, é expressão, variável, valor inicial e valor final. Vejamos. Aqui então a expressão é 2 vezes n. A variável é n. O valor inicial é 1 e o valor final é 6. Qual vai ser a saída disso? Vai ser, o GeoGebra vai retornar uma lista ou um conjunto de valores começando de 2 e indo até 2. Por quê? Porque a expressão diz: tome a variável e multiplique por 2. E a variável variando de 1 até 6. Então, ficamos para n igual a 1, 2, n igual a 2, 4, e assim sucessivamente. Vejamos como que fica o último caso, que é a sequência, onde temos os parâmetros expressão, variável, valor inicial, valor final e incremento. Então, ficamos com a sequência, a expressão é n, a variável é n, o valor inicial é 1, o valor final é 12 e o incremento é 3, ou seja, vai crescer, a sequência vai aumentar de 3 em 3. Então, ao entrar com esse comando no GeoGebra, na linha de entrada, vai sair uma lista ou um conjunto de valores que vai ser o primeiro valor 1, porque o nosso n começa em 1, depois soma 3, porque o incremento é 3, então vamos para 1, 4, 7 e 10. O nosso último valor é 12. Se somássemos mais 3 aqui, daria 13, que superaria o nosso último valor. Por isso que o último valor aqui nesse retorno de GeoGebra é 10. Vejamos alguns exemplos. Vamos montar então uma sequência de pontos no GeoGebra. Vamos usar essa sintaxe: sequência, expressão, variável, valor inicial e valor final. Nesse caso, o GeoGebra, além de calcular os valores, vai plotar no plano cartesiano esses pontos, porque é uma sequência de pontos e possui uma representação gráfica. Então ficamos com sequência, aqui os parênteses delimitam o ponto, o GeoGebra já entende que isso aqui se trata de um ponto, na variável n, com valor inicial 1 e valor final 5, o que vai retornar aritmeticamente. Vai retornar uma lista ou um conjunto onde os elementos desse conjunto são pares ordenados, e em que a abscissa é igual à ordenada. Por quê? Porque nós escrevemos isso: um ponto n, vírgula n, abscissa n, ordenada n, para a variável n, de 1 até 5. Vejamos como que fica isso no GeoGebra. Aqui no GeoGebra, no campo de entrada, digitamos o comando sequências. Sequência, aliás. Abro o colchete e agora digito o ponto nn, n, n. Na variável n, com o valor inicial 1, com o valor final 5. Agora teclamos Enter. Veja que aqui na janela de álgebra aparecem uma lista 1, ou um conjunto de pontos do ponto 1 até o ponto 55. E aqui
na janela de visualização, aparecem os pontos. Então, veja bem, 1, 1, 2, 2, 3, 3, até o ponto 5, 5. Nesse exemplo, vamos criar uma sequência de círculos. Para isso, vamos utilizar essa sintaxe com o incremento. Vejamos. E vamos também utilizar o comando círculo em conjunto com a sequência. Então, vamos ver como que fica para digitar na linha de entrada. Então, vamos digitar o comando sequência. Na expressão, vamos digitar o comando círculo na variável n, com valor inicial 1, valor final 5 e crescendo de 0,3 em 0,3. Vejamos então o que essa expressão aqui quer dizer. O comando círculo, em uma das suas formas, ele precisa de uma entrada que é um ponto, que seria o centro do círculo, e a medida do raio. Então, no nosso caso aqui teremos círculo com centro em 0, 0 e o raio n. Então, o que vai acontecer? Eu vou obter vários raios, porque o n vai variar de 1 até 5, crescendo de 3 em 3. Vejamos como que fica isso no GeoGebra. No GeoGebra, no campo de entrada, digitamos o comando sequência. Abrimos o colchete e aqui é a expressão. Então, digitamos a expressão, círculo, abre o colchete, abre parênteses, 0,0, fecha o parênteses, vírgula, n, na variável n. Então, agora digito a variável n, vírgula, o valor inicial que é 1, o valor final que é 5 e o incremento que é 0,3. Pressiono Enter. O que acontece? O GeoGebra retorna na janela de visualização uma série de círculos concêntricos, com centro em 0, 0. Aqui na janela de álgebra, ele vai retornar uma lista em que os elementos dessa lista são equações dos círculos que estão aqui na minha sequência de círculos. Suponha que eu queira editar esses parâmetros, mudar aqui o incremento. Então eu vou dar 2 cliques na lista, aparece uma caixa para eu editar o comando. Então eu vou mudar o meu incremento. Ao invés de ser 0,3, vai crescer de 1 em 1. Dou OK, ele redefine na janela de visualização e também redefine aqui na janela de álgebra. Vamos criar agora uma sequência de triângulos. E nisso vamos utilizar a sintaxe sequência com os parâmetros expressão, variável, valor inicial e valor final, mas também em conjunto com o comando girar, que tem como sintaxe e os parâmetros objeto, ângulo e ponto. Vejamos como que fica isso no comando escrito no nosso caso. Então, eu tenho o comando sequência, a expressão entrou o comando girar na variável n, o valor inicial 1 e o valor final 10. Vamos voltar aqui no comando girar. O comando girar precisa de como parâmetro um objeto, um ângulo e um ponto. Então, o objeto pode ser uma figura, uma construção. Nós vamos informar um ângulo e um ponto em torno de qual esse objeto será girado. Então, veja bem, então nós vamos fazer o seguinte. Vamos ter criado um polígono, chamado de polígono 1. Ele vai girar 12 vezes n graus em torno do ponto 0, 0. 12 vezes n vai render um ângulo de, quando n for igual a 1, de 12, quando n for igual a 2, de 24 e assim sucessivamente. Vejamos o resultado disso no GeoGebra. Nesse exemplo, nós vamos fazer então um polígono, no caso um triângulo, girar em torno do ponto 0, 0. Então, antes de digitarmos algum comando no campo de entrada, vamos construir um triângulo aqui no plano cartesiano. Então, clico aqui na ferramenta polígono e construo um triângulo ABC. Só vou digitar aqui os vértices, o nome dos vértices do triângulo. Agora vamos digitar
o comando. Então, vamos digitar aqui na caixa de entrada, comando sequência, abre o colchete. O primeiro parâmetro é a expressão, então vou colar a expressão aqui. A expressão é girar o polígono 1, que quando construímos o triângulo ABC ele chamou de polígono 1, girar o polígono 1, 12n, que vai calcular o grau, em torno do ponto 00. Qual deve ser a variável? N. O valor inicial 1 e o valor final 10. Vejamos o que acontece ao teclar Enter. O GeoGebra cria uma série de triângulos simétricos, né, em relação ao ponto 00, uma simetria em relação a um ponto, né, uma simetria, um giro na verdade, e aqui ele cria uma lista de valores. Veja que a lista de valores é a sequência de triângulos que nós criamos. Podemos mudar algum parâmetro aqui, basta clicar 2 vezes e alterar o parâmetro. Veja bem, aparece aqui valores. Esses valores são relativos à área de cada um desses triângulos que ele representou graficamente na janela de visualização. Agora, nesse último exemplo, vamos utilizar o comando sequência em conjunto com o controle deslizante. Para isso, vamos utilizar a sintaxe de sequência, expressão, variável, valor inicial e valor final. Vejamos esse exemplo no GeoGebra. Para criar a sequência em conjunto com o comando com o controle deslizante, primeiramente vamos então clicar em controle deslizante e vamos definir o controle deslizante. Então vou clicar aqui para que aqui apareça o controle deslizante. O meu controle deslizante será chamado de A, vai retornar um número. O mínimo para esse controle deslizante será 1, o máximo será 20. E ele vai ter um incremento, vai crescer de 1 em 1. Clico em aplicar. Note que aparece aqui na janela de visualização o meu controle deslizante. E note também que ao mexer com o ponto que define o controle deslizante, muda também o valor de uma variável A aqui na janela de álgebra. Agora então vou digitar o comando sequência e vou utilizar de alguma forma o controle deslizante. Então sequência, abro o colchete. Vou dizer que quero obter uma representação gráfica, então vou obter um ponto. Então o ponto vai ser n, 2 vezes n. Então cada valor n vai se relacionar com o seu dobro. Então na variável n, no valor inicial 1 e o valor final poderia ser 10, 20, mas eu vou colocar então quem? A. Então quem vai definir o valor final será o controle deslizante. Vou teclar Enter. Note que apareceram alguns pontos aqui na janela de visualização. Vou arrastar a janela de visualização. Então vou clicar aqui neste ícone de mover. Vou trazer o plano cartesiano aqui para o canto. Posso também diminuir, né, degenerar o gráfico, clicando em uma unidade e fazendo isso. Ok? Então veja bem, olha o que acontece. Vou clicar aqui no ponteiro e vou mexer no controle deslizante. Veja o que acontece. Então, se for tem apenas um ponto na janela de visualização. Se eu mudar o valor no controle deslizante, aparecem outros pontos. Então, eu consigo controlar o valor final da sequência e consigo controlar qualquer outro valor. Basta atribuir controles deslizantes nesses parâmetros da sequência.